Histórias do caminho, progressão dos mundos. Progressão dos mundos. O progresso é lei da natureza. A essa lei todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar um mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham, assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada na natureza permanece estacionário. Quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador! Quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia, que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao em que hoje se acha e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele é chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Santo Agostinho. Paris, 1862. A doutrina espírita ensina que todos os globos do universo são habitados, apesar da não comprovação da ciência oficial. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos a ele de ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser o único mundo habitado, com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Quando Jesus disse: "Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que estiver, também vós aí estareis." Estava nos ensinando o princípio da pluralidade dos mundos habitados, de uma maneira cristalina, para não deixar dúvidas. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem, aos espíritos que neles encarnam, moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Em função disto, diversa é a constituição física de cada mundo, e, consequentemente, dos seus habitantes. Cada mundo oferece aos seus habitantes condições adequadas e próprias à vida planetária. As necessidades vitais num planeta poderão não ser as mesmas, até opostas, noutro. O mundo que habitamos faz parte de um séquito de planetas e asteroides que acompanham o Sol em sua viagem pela vastidão incomensurável do espaço. Mesmo assim, as distâncias entre estes planetas, que formam nosso sistema planetário, são imensas. Para se ter ideias, enquanto a Terra gasta aproximadamente 365 dias para promover uma volta ao redor do Sol, existem planetas que gastam para completar uma revolução ao redor do Sol entre 88 dias e 25 anos terrestres. Nosso sistema planetário, todavia, não ocupa senão um ponto ínfimo no universo. Haja vista que ele pertence a um agrupamento estelar, ou galáxia, chamada Via Láctea, onde existem mais ou menos 40 bilhões de estrelas, algumas das quais tão grandes, mas tão grandes, que uma só toma espaço igual ao ocupado pelo Sol e quase todos os planetas que este arrasta consigo. Vale a pena considerar que o nosso sistema planetário não é somente um ponto pequeníssimo na Via Láctea, mas está colocado quase no seu final. Uma das galáxias mais próximas da Terra é denominada Nebulosa de Andrômeda,
e dista de nosso sistema solar cerca de 680 mil anos-luz. Ora, se o universo tem tais dimensões e se o número de planetas que nele existe deve contar-se pela ordem dos trilhões, ou mais, não constitui uma ingenuidade, ou pior, uma falta de inteligência, supor que apenas a Terra seja habitada por seres racionais? Teria Deus criado tudo isso, apenas para recriar a vista dos terrícolas? Claro que não, pois Deus nada faz sem um fim útil. Os mundos que gravitam no espaço infinito, tal o ensino do Espiritismo, são as diferentes moradas da casa do Pai Celestial, onde outras humanidades, em vários graus de adiantamento, encontram habitação adequada ao seu avanço. Do ensino dado pelos Espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras, são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles há os em que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física ou moralmente, outros, da mesma categoria que o nosso, e outros que lhe são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que, nos mundos mais adiantado, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Evidentemente que não podemos fazer uma classificação absoluta das categorias dos mundos habitados, mas Kardec nos oferece uma que nos permite uma visão geral sobre o assunto. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiação e provas, onde domina o mal. Mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Nos mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, a vida, toda material, se limita à luta pela subsistência, o senso moral é quase nulo e, por isso mesmo, as paixões reinam soberanamente. Nos mundos intermediários, seus habitantes caracterizam-se por uma mescla de virtudes e defeitos, e daí a alternância de momentos alegres e felizes com horas de amargura e sofrimento. Já nos mundos superiores, o bem sobrepuja o mal, e, nos mundos celestes ou divinos, morada de espíritos depurados, a felicidade é completa, de vez que todos hão alcançado o cume da sabedoria e da bondade. O universo numa casca de nós. Eu poderia viver recluso numa casca de nós e me considerar rei do espaço infinito. Assim disse Hamlet, o inesquecível personagem de Shakespeare. Stephen Hawking, o célebre astrofísico inglês, inicia exatamente com esta ideia, sua obra intitulada O Universo numa Casca de Nós, que segue os passos de seu best-seller, Uma Breve História do Tempo. No volume, o matemático explica, com uma linguagem mais acessível, os princípios que controlam o universo. Porém, primeiramente, Hawking apresenta-se como profundo admirador deste misterioso cosmos, questionando se ele realmente é infinito, ou apenas enorme. Se ele é eterno ou apenas tem uma longa vida. E como nossas mentes finitas poderiam compreender um universo infinito? O autor acredita que ainda existam muitas coisas a serem descobertas, mas apresenta-se otimista, dizendo que muito já alcançamos. A casca de nós de Hamlet representa a pequenez de nossa compreensão, da extensão de nossas forças. Mas também demonstra a capacidade do ser humano de utilizar sua mente para explorar todo este universo. E avançar audaciosamente por ele, por onde até mesmo jornada nas estrelas temeria seguir. Por enquanto, somos os encantados com tantas descobertas, encantados com a grandeza de Deus e suas leis, que fazem com que tudo esteja onde deva estar, e no tempo certo. Vejamos quantas maravilhas! O planeta Júpiter, o maior dos orbes de nosso sistema, que comportaria em seu interior 1000 planetas Terra, quando foi criado, poderia ter se transformado em estrela. Caso isso tivesse ocorrido, teríamos 2 sóis, ao invés de um, e um dia permanente, sem noite alguma, o que impossibilitaria a vida neste mundo. Poderíamos falar um pouco sobre as distâncias do espaço, que certamente nos deixariam desnorteados. Tomemos por exemplo a estrela mais próxima da Terra,
depois do Sol, Alpha Centauri. Ela está a apenas 4 anos-luz da Terra. Parece pouco, não? Então imaginemos tomar um foguete na Terra, viajando numa velocidade muito grande, 100.000 km por hora. Se rumássemos para nossa vizinha, teríamos uma pequena jornada de cerca de 24.600 anos para alcançá-la. Não é algo surpreendente? Deveremos nos sentir insignificantes perto de tudo isso? Perto das bilhões de galáxias existentes? Certamente que não. Ao contrário, devemos nos sentir privilegiados de viver num universo tão grandioso, e de fazer parte dele como espíritos em evolução constante. A próxima conclusão sábia e racional será de que não podemos ter a pretensão de nos imaginarmos sozinhos neste espaço sem fim. Seria um imenso desperdício de espaço, como afirma o cientista Carl Sagan. Assim, tenhamos neste macrocosmos mais uma prova da existência de uma inteligência suprema, de uma causa primária de todas as coisas, que rege nossas vidas e destinos através de leis perfeitas. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Música celeste. Por um momento, imagine a grandeza do cosmos. Estimam os cientistas que, há quase 14 bilhões de anos, houve uma explosão de luz e nasceu o nosso universo. A ciência chama a isso de Big Bang. Para os espiritualistas, ali está a presença de Deus, criando todas as coisas, pronunciando as doces palavras: que se faça a luz. E a luz se fez, e bilhões de sóis passeiam, solenes, na sinfonia dos mundos. Em torno desses sóis, trilhões de planetas, satélites e asteroides executam a dança silenciosa das harmonias celestes. Giram planetas sobre si mesmos. Giram em torno de sóis. Giram os sóis e seu cortejo acompanhando o caminhar das galáxias. Ritmo e graça em toda a parte. Aqui e ali, um cometa, asteroide obscuro, se aproxima de uma estrela. E de repente é invadido pela luz. Eis que se acende inteiro, como um fósforo cósmico. Então se vai, arrastando sua cauda de poeira e gás, a semear a vida pelos mundos. Mas, em um desses trilhões de planetas, sob a luz amarela de um Sol, os moradores de um certo planeta, a Terra, se orgulham de ser maiores que os demais. Vista do espaço, a Terra é um pequeno grão de areia, lindo, que passeia seu azul pelo espaço infinito. Mas seus habitantes são como crianças, brigando sempre, acreditando-se senhores da vida, donos dos céus. Ah, se pudéssemos nos ver no conjunto do universo, minúscula gota no grande oceano da criação, certamente seríamos mais humildes. Não daríamos tanta importância aos pequenos problemas do dia a dia. Talvez fosse mais fácil perdoar, esquecer, apagar as mágoas. Se víssemos nosso mundo como translúcida bolha de sabão que flutua em meio ao pontilhado das estrelas, quem sabe aprenderíamos a reverenciar mais a obra divina. Estenda os seus olhos para o espaço. Nas luzes azuis que piscam há milhares de anos-luz, veja a assinatura do grande Criador de todas as coisas. Deus, nome que enche de luz e de música as nossas existências pálidas. Deus, quanta grandeza em ti, sublime Pai de todas as coisas. Deus, ao teu sopro de vida, nascemos como espíritos. Cumprindo tuas leis, mergulhamos no corpo tantas vezes e construímos uma trajetória em que as experiências se somam e nos enriquecem de sabedoria. Senhor, eis-nos aqui. Somos tuas crianças, que dirigem para ti olhos confiantes. Se ainda somos tolos, se ainda somos frágeis, ensina-nos a ser fortes e sábios. Inspira-nos ainda uma vez a lição da fraternidade universal. Para que o amor faça morada em nós. Inspira-nos para que a alegria nos contagie a alma. Para que a paz se asile em nossa casa mental.
para que sejamos dignos de ser chamados filhos teus. Os mundos são instâncias do reino de Deus, esperando por nós, viandantes em marcha para a perfeição. Como os países, cidades e aldeias de um mesmo continente, os mundos dos espaços siderais são variadas escolas de progresso tecnológico, intelectual e moral. Moradas da casa do Pai no imenso universo que ainda nos cabe descobrir, explorar, admirar. Moradas do universo. Quando, em 1972, o cientista germano-americano Werner von Braun esteve no Brasil, foi entrevistado acerca do que pensava a respeito da possibilidade da existência de vida em outros planetas. Declarou então: basta pensar que o Sol é apenas uma, entre milhares de estrelas que brilham por milhares e milhares de galáxias. A vida é uma maravilha tão extraordinária que seria para mim propriamente inconcebível limitar, aos habitantes deste nosso planeta, o dom da vida. Por quê? Não há nenhuma razão de ser. Infelizmente, disse ainda, não posso demonstrar cientificamente a existência da vida em outros corpos celestes, mas estou absolutamente convencido de que ela existe fora da Terra. Mais cedo ou mais tarde, a inteligência humana receberá uma informação segura, cientificamente averiguável, da presença de outras inteligências no cosmos, que estamos apenas começando a explorar. À semelhança dele, muitos sábios creem que existe vida além da Terra. Por todo o mundo, pesquisadores procuram incessante e ardorosamente indícios de vida extraterrena. A conclusão de muitos é esta: há poucas possibilidades de que a Terra seja o único planeta habitado em nosso universo. Sobretudo levando-se em conta o fato de que há dezenas de bilhões de galáxias, que contam, cada uma, dezenas de bilhões de estrelas, com os planetas correspondentes. Se ninguém pode se gabar de ter, até hoje, comprovado-se a vida além, no universo, um delicado cantor, há quase 20 séculos, afirmou com todas as letras: há muitas moradas na casa de meu Pai. Conforme as anotações do evangelista João, teria ainda acrescentado o Rabi da Galileia: se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Ora, a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem, aos espíritos que neles encarnam, moradas correspondentes ao adiantamento desses espíritos. Jesus lecionou, portanto, que somos cidadãos do universo, filhos de Deus, que transitamos pelos vários mundos, no intuito de progredir. Quando, em um mundo, haja o espírito absorvido toda a sabedoria que ele comporta, parte para outro, a fim de prosseguir a crescer, até atingir a perfeição. Contemplando, pois, as estrelas, nas noites luminosas, guardemos a certeza de que estaremos olhando para domicílios que já frequentamos ou lares que nos abrigarão no futuro. Compete-nos exaltar ainda e sempre a infinita bondade de Deus, que semeia mundos pelo universo, como um celeste semeador em campo produtivo. O Livro dos Espíritos trata em detalhes da questão da pluralidade dos mundos habitados. E na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, existe um capítulo inteiro dedicado ao tema, onde as palavras de Jesus são interpretadas com raro bom senso e profundidade. As cidades de vidro, fim do período bélico. Assim relatou Saulo Gomes, confrade espírita, e respondeu o venerando apóstolo do amor e da mediunidade, Francisco Cândido Xavier. Saulo Gomes, o Luiz Lopes, que é o nosso companheiro jornalista, formula esta pergunta. Nossa humanidade assiste neste momento a mais um lance dramático da corrida espacial. A Apollo 15 se encaminha para a Lua. Acreditam os mestres espirituais de Chico Xavier que ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Assim respondeu Francisco Cândido Xavier. Estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então diz o nosso Emanuel, que está presente,
que quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias, pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inócua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo, até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel, os então soberanos de Castela. Mas nós hoje sabemos, depois de quase 5 séculos, qual a importância do feito. Então nós não podemos, também, acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas, talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência, essas cidades, naturalmente com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e provavelmente vamos dizer, vai-se obter azoto e oxigênio e usinas de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos, produtos da ciência terrestre e provavelmente a água fornecida pelo próprio solo lunar. Então, teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos, definitivamente, encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma só família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência para que nós possamos auferir esses benefícios num futuro talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. Francisco Cândido Xavier. Emanuel. Terceiro milênio. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: vês estas construções? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Jesus, Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 1 e 2. Jesus foi claro ao se referir à transitoriedade das coisas no mundo físico. Segundo a sua palavra, mesmo as edificações consagradas à fé, haverão de passar. Isso porque a marcha do progresso é inevitável. A verdade revela-se gradativamente, nada pode se lhe opor. Uma ideia é o germe de uma ideia maior ainda. As leis que vigem na sociedade serão, a pouco e pouco, substituídas por leis que a mente humana não consegue conceber agora. Tudo obedece a um plano sabiamente elaborado. O tempo é o artífice divino. Dentro do homem-matéria, encontra-se em gestação o homem-espírito. O materialismo cederá de vez lugar ao espiritualismo. Os preconceitos rolarão por terra, inapelavelmente. Uma nova ordem social se levantará entre os povos, alicerçada no amai-vos uns aos outros. Hábitos e costumes reformular-se-ão. O bem triunfará sobre todo o mal e, dos escombros do passado, emergirá a criatura renovada em Cristo que povoará a terra do terceiro milênio. Irmão José. Bem que nos falta. Reunião pública de 14 de agosto de 1961. Primeira parte, capítulo 7, item 3, 4. No estudo da perfeição, comecemos por vigiar a nós mesmos, corrigindo-nos em tudo aquilo que nos desagrada nos semelhantes. Muitos pregam contra o desperdício dos administradores da causa pública e instalam-se, entre as paredes domésticas, como se devessem atravessar a existência numa carruagem de luxo, sobre lixo dourado. Outros criticam autoridades, apontando-as por verdugos do povo, e tiranizam, no lar, as mãos obscuras e generosas que lhes amassam o pão. Vemos os que amaldiçoam a guerra entre os povos, e vivem, no aprisco familiar, com a truculência da fera solta. Há os que indicam a pena de morte para os irmãos que enlouqueceram na delinquência, e manejam, em casa, o punhal invisível da ingratidão. Muitos lideram primorosas campanhas de socorro à infância desprotegida, e enxotam, por vagabundo,
o primeiro menino infortunado que lhes roga um vintém. Outros guardam a enciclopédia na cabeça e jamais se lembram de estender o alfabeto ao companheiro atrelado à ignorância. Vemos os que cantam hosanas à virtude e encastelam-se no conforto individual, afirmando que a caridade é fábrica de preguiça. E há os que ensinam sabiamente, quanto à bondade e à simpatia, a se movimentarem, na senda particular, despedindo farpas magnéticas, entre melindres e aversões. Nestes apontamentos humildes, a ninguém censuramos, de vez que, com evidentes exceções, até ontem éramos todos nós igualmente assim. Hoje, porém, com a doutrina espírita no comando da fé, sabemos todos que a lei do progresso confere a cada espírito a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, a fim de que a justiça estabeleça o merecimento de cada um, na pauta das próprias obras. Conjuguemos, assim, conselho e ação, palavra e conduta, na mesma onda de serviço renovador, compreendendo, por fim, que o bem que nos falta nem sempre é o bem que ainda não desfrutamos, mas sim o bem dos outros que, em nosso próprio benefício, nos cabe fazer. Emmanuel. Fórmula do progresso. As criaturas humanas autênticas que ainda não atingiram elevados graus de virtudes e nem mais se comprazem nas faixas dos sentimentos primitivistas, frequentemente esbarram com indagações complexas de si para si mesmas. Como adquirir a tranquilidade perfeita se não são anjos e como evitar a permanência em desequilíbrio se já não querem viver sob o império dos instintos desenfreados? Aí é forçoso entre em função o nosso próprio senso de aspirantes à vida superior. Não existe alma que não haja, algum dia, experimentado hesitações, deficiências, enganos ou faltas na escola. E toda elevação do aprendiz em qualquer educandário resulta de menos erros e mais acertos nas experiências e lições que lhe cabem, a serem verificados em testes múltiplos que se sucedem uns aos outros. Nesse critério, não há motivo para qualquer de nós cair em desânimo ou adotar desistência no trabalho da ascensão espiritual. Hoje teremos colaborado menos no serviço do bem, no entanto, reconhecendo isso, amanhã ser-nos-á possível fazer mais. Notei que ontem se me fez maior a intemperança mental diante dos outros, mas, observando semelhante deficiência, posso hoje retificar-me e ser menos agressivo, à frente dos meus irmãos de experiência e caminho. Agora terá sido o momento que menos me decidi a praticar ponderação, entretanto, sabendo isso, devo na primeira oportunidade agir segundo os preceitos do equilíbrio, conforme os princípios do respeito mútuo que me compete observar. Encerrei a semana passada em condições deficitárias na execução dos meus compromissos de ordem geral, no entanto, anotando essa falha, na semana presente posso aplicar-me muito mais à atividade e à desincumbência dos meus próprios encargos a meu próprio benefício. Na senda da evolução, é preciso efetivamente aceitar-nos imperfeitos tais quais somos, mas é igualmente necessário não parar simplesmente nisso e sim melhorar-nos constantemente, aprendendo e estudando, trabalhando e servindo, sob a fórmula do progresso. Errar menos para acertar sempre mais. Emmanuel. Evolução e felicidade. Porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Não esperavas talvez que expressões espetaculares te marcassem na terra os processos de vivência humana. E, muitas vezes, nós mesmos destacamos a disparidade entre as vitórias do raciocínio e as conquistas do sentimento. Filósofos lamentam as distâncias entre a ciência e o amor. Ainda assim, acima de nossos próprios pontos de vista, anteriormente expendidos, somos forçados a considerar que os domínios de um e outro são muito diferentes. Onde os eletrocardiógrafos capazes de medir o grau da dedicação dos pais pelos filhos? Onde os computadores que nos traduzam em número e especificação as doenças suscitadas pelo ódio? Como encontrar as máquinas que possam frenar, entre os povos, os impulsos da guerra e da delinquência? Em que prodigioso supermercado adquirir exaustores das paixões que, na terra, enquanto encarnados, tanta vez nos devastam a alma, inclinando-nos à loucura ou ao suicídio? E onde, por fim, surpreender as engrenagens que nos mantenham, aí no mundo, com serenidade e equilíbrio, frustrando-nos as lágrimas, quando apertamos, em vão, entre as nossas, as mãos desfalecentes das criaturas queridas que se despedem de nós, antecedendo-nos, na viagem da morte? Não te apaixones pelo progresso sem amor. De que te valeria palmilhar,
por meses e meses, um deserto formado em pepitas de ouro, sem a bênção da fonte, ou residir num palácio sem luz? Atende à evolução para aperfeiçoar a vida, mas cultiva a fé e a paciência, a humildade e a compreensão que te balsamizem o espírito, porque não existe felicidade sem amor e não existe amor, sem responsabilidade, fora das leis de Deus. Emmanuel. Civilização e Reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com aparências exteriores. Lucas, capítulo 17, versículo 20. A terra de hoje reúne povos de vanguarda na esfera da inteligência. Cidades enormes são usadas, à feição de ninhos gigantescos de cimento e aço, por agrupamentos de milhões de pessoas. A energia elétrica assegura a circulação da força necessária à manutenção do trabalho e do conforto doméstico. A ciência garante a higiene. O automóvel ganha tempo e encurta distâncias. A imprensa e a radiotelevisão interligam milhares de criaturas num só instante, na mesma faixa de pensamento. A escola abrilhanta o cérebro. A técnica orienta a indústria. Os institutos sociais patrocinam os assuntos de previdência e segurança. O comércio, sabiamente dirigido, atende ao consumo com precisão. Entretanto, estaremos diante de civilização impecável? À frente desses empórios resplendentes de cultura e progresso material, recordemos a palavra dos instrutores de Allan Kardec, nas bases da codificação do Espiritismo. Perguntando a eles por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa, através da questão número 793, constante de O Livro dos Espíritos, deles recolheu a seguinte resposta: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantado, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes, como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Espíritas, irmãos, rememoremos a advertência do Cristo, quando nos afirma que o reino de Deus não vem até nós com aparências exteriores, para edificá-lo. Não nos esqueçamos de que a doutrina espírita é luz em nossas mãos. Reflitamos nisso. Emmanuel. Comentários finais. Agora e sempre. Senhor, dá-nos forças para que não venhamos a esmorecer na jornada que empreendemos ao teu lado. Ampara-nos a fim de que não desertemos dos nossos deveres de cada dia, mormente das tarefas que abraçamos na doutrina que te revive os ensinamentos para o mundo. Inclina-nos à paciência, ensinando-nos a compreender e a perdoar os que ombreiam conosco nos diferentes caminhos da vida. Disciplina-nos a palavra, para que não nos convertamos em instrumentos de pessimismo e desalento às almas invigilantes. Guia-nos ao bem, de forma que as nossas mãos cultivem, em teu nome, as sementes da esperança e da paz em todos os corações. Senhor, faze-nos conhecer qual seja a tua vontade a nosso respeito e que possamos servir-te com alegria, onde e como queiras, agora e sempre. O Deus bom, justo e misericordioso, sabendo de nossas necessidades de aprender a amar, no momento que a nossa humanidade atingiu determinado nível de evolução intelecto-moral, nos concedeu a misericórdia de sermos orientados diretamente pelo amor em pessoa, é Jesus. Vem Archote de luz, vem Jesus, viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica: www.mensageiro.com.br/cursos/xd/47.htm. Texto da equipe de redação do Momento Espírita, com base na obra O Universo em uma Casca de Nós, de Stephen Hawking, edição Mandarim e do item 55 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, edição FEB. Redação do Momento Espírita. Disponível no livro Momento Espírita, volume 7, editora FEP. Em 19 de maio de 2008. Redação do Momento Espírita com base no artigo A Opinião do famoso Von Braun, publicado no Anuário Espírita, ano 1974, editora ID nos itens 1 e 2 do capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec,
Editora FEB. Em 25 de fevereiro de 2009. Pinga Fogo, pelo Espírito Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier, formato entrevistas, capítulo 15, As Cidades de Vidro, fim do período bélico, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Confia e Serve, autores diversos, pelo Espírito Irmão José, médiuns Francisco Cândido Xavier e Carlos Abaxeli, capítulo 2, Terceiro Milênio, Irmão José. Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier, lição 50, Bem que nos falta. Indulgência, pelo Espírito Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 19, Fórmula do Progresso. Ceifa de Luz, pelo Espírito Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 65, Evolução e Felicidade. Ceifa de Luz, pelo Espírito Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 36, Civilização e Reino de Deus. Confia e Serve, autores diversos, pelo Espírito Irmão José, médiuns Francisco Cândido Xavier e Carlos Abaxeli, capítulo 22, Agora e Sempre.